Essa igreja tão amada, uma igreja que nós amamos muito, né? E nós estamos fora do Brasil já tem 27 anos, mas eu vou e venho. Então algumas pessoas falam assim, parece que está morando no quintal do país. Mas é que Deus tem sido tão lindo e tão maravilhoso nesses anos todos aí, né? Nós deixamos a nossa pátria, mas amamos o Brasil tremendamente. E vir aqui, assim, pelo menos para mim, é algo maravilhoso, porque eu amo o Brasil tremendamente. Então, e Deus tem sido, assim, muito lindo e misericordioso com a gente. E quando o pastor Celso disse, você prega na quarta-feira, fiquei pensando, Senhor, o que o Senhor quer que realmente eu diga, assim, ali que venha do Teu Espírito Santo? Que mensagem o Senhor quer que seja levada, que seja trazida nessa noite? E eu coloquei ali o tema que Deus colocou no meu coração, que é analise a si mesmo. Hoje nós vamos fazer aqui uma análise de nós mesmos nessa noite. E que é um momento que eu desejo, né, e eu tenho certeza que é o que o Espírito Santo de Deus quer, que você saia daqui nessa noite repensando várias áreas da sua vida e repensando no seu relacionamento com Deus. Porque o que nós mais precisamos no tempo que nós estamos vivendo, tempos difíceis, né? Algumas pessoas falam, hoje mesmo alguém na rua falou comigo, mas lá nos Estados Unidos é os Estados Unidos. Eu falei, não está assim não, já teve assim, já foi assim, mas já não está mais assim, né? As coisas estão tão difíceis quanto está aqui, nesse momento. E alguns até chegaram agora há pouco tempo e estavam dizendo isso para mim, né? Nossa, mas é tão difícil, a gente tem que ralar tanto, trabalhar tanto. Falei, é assim também, né? Então, as pessoas acham que às vezes as coisas caem né? E não é assim. Na verdade, tem sido tempos difíceis em todo o mundo, no mundo inteiro, né? Depois que vivemos esse período aí dessa pandemia, e está sendo uma readaptação para todos os países, essa é a grande verdade. Mas eu fiquei pensando ali, né, para a gente nos analisarmos nessa noite. E nada melhor que o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele habita na vida daqueles que têm Jesus já em sua vida. Se você um dia aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador, e você tem certeza que seu nome está escrito lá no livro da vida, você tem o Espírito Santo aí dentro de você. E isso é lindo demais, porque o Espírito, ele é maravilhoso, ele é amoroso, ele é humilde, ele realmente fala conosco, ele quer ouvir a nossa voz. E aí eu queria ler o primeiro texto, que é Romanos 8, 26 e 27, que diz assim, olha, e da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Olha que papel maravilhoso tem o Espírito Santo. Ele intercede por você. Você está falando com Deus e às vezes as suas palavras não são tão corretas. Ele vai lá, arruma a sua oração e leva diante do Pai de maneira certa e de maneira correta. E isso é uma ação linda e maravilhosa. Mas o Espírito Santo, ele quer ser muito mais dentro de nós. Quando ele diz aqui, né, ele ajuda as nossas fraquezas. Todo mundo, todos nós temos áreas fortes na nossa vida e temos áreas que nós somos mais fracos, que nós temos tendências, às vezes, a errar, a cair. E o Espírito Santo está ali para nos ajudar nas nossas fraquezas. Olha que lindo. Então, eu queria nessa noite falar sobre o fruto do Espírito. Eu fui até ali fora procurar se tinha uma margarida ali. Veio a ideia, né? Para ver se tinha uma margarida ali com as pétalas, para a gente poder entender melhor. Mas vou estar falando aqui um pouco sobre o fruto do Espírito, que é o que Deus quer que você tenha dentro de você, que eu tenha dentro de mim. Quando eu estou falando para você, eu estou falando para mim também.
porque é isso que Deus quer de mim também, né? Que o fruto do Espírito esteja fluindo dentro de nós. Então, você entende verdadeiramente sobre o fruto do Espírito? Pensa nisso. O que é isso? O que é esse fruto do Espírito, né? Quem fala desse fruto na Bíblia é o apóstolo Paulo, em sua carta endereçada às igrejas da galáxia. O contexto do apóstolo, ao escrever essa importante mensagem, se analisarmos os capítulos ali anteriores, nós vamos ver que Paulo, admirado com a rapidez com a qual os irmãos gálatas abandonaram o verdadeiro evangelho por conta da insistência de algumas pessoas que os convenceram a viver com a prática da lei e não a liberdade cristã, conquistada por meio da fé em Cristo Jesus. Paulo estava ali admirado que aqueles irmãos gálatas, né, que ele ensinou tanto, estavam assim saindo, distorcendo tudo, saindo dos propósitos que realmente eles tinham que ter na presença do Senhor. Quando nós olhamos para os dias de hoje, e nós olhamos para muitos irmãos, para muitas igrejas, muitos têm se desviado dos propósitos de Deus, dos caminhos do Senhor. Quantas pessoas têm abandonado a fé? Quantas pessoas têm apostatado? Muitas pessoas têm desistido, quando na verdade era hora de se firmar mais ainda, porque tempos difíceis virão, porque nós estamos aproximando da volta de Jesus. E na aproximação da volta de Jesus, ele diz que o amor esfriaria, que as pessoas casariam e davam-se em casamento. Nunca houve tanto divórcio como nós vemos no tempo que nós estamos vivendo. As pessoas casam, descasam, como se fosse um namoro, né, com tanta facilidade. Isso tudo a Bíblia fala que aconteceria quando estivesse perto da volta de Jesus. As pessoas estariam frias, elas não amariam mais. Mas isso não quer dizer que nós precisamos entrar nessa estatística e fazer parte dela. Não é isso que Deus quer para você, para mim. Ele quer Ele quer fazer outras coisas lindas e maravilhosas na nossa vida, independente da época. O Brasil, o mundo pode estar vivendo em crise, mas você não precisa estar em crise, eu não preciso estar em crise. Se eu tenho um Deus lindo, maravilhoso, e se eu tenho uma comunhão de verdade com Ele, se eu busco a Ele, se eu gasto tempo com Ele, você não vai viver em crise. Essa é a grande verdade. O que precisa é aprender a orar, aprender a falar com Deus. Se você colocar lá na sua casa uma adoração, você ajoelhar, você começar a adorar o Senhor, começar a falar com Ele, colocar suas necessidades, começar a jejuar, você vai começar a ver Deus fazer maravilhas na sua vida. E eu posso dizer isso com muita autoridade, porque eu vejo Deus fazer na nossa através de jejum e através de oração e de tempo na presença dEle. Se você não fizer isso, você não vai viver uma vida vitoriosa com Deus. Você pode conhecer a Bíblia, você pode vir à igreja, você pode cantar, você pode fazer tudo isso, mas não vai ter essa vida vitoriosa se você não fizer isso que eu estou dizendo. Porque Deus quer intimidade com você. Para você ter um amigo, quando você tem um amigo, o que você faz para esse amigo se tornar tão amigo seu? Você conversa com ele, você bate papo, você fala um pouco da sua vida, você pede uma ajuda, ele conversa com você. Então, o que vai acontecer? Intimidade. Intimidade. Se você não faz isso com Deus, não tem intimidade. E aí você quer que Deus te responda, mas você não fala com Ele, você não gasta tempo com Ele, você não adora Ele, você não sabe ter essa comunhão com Ele. E aí, independente da crise de país, de mundo, de onde for, você vai ter a sua experiência. Você vai viver uma vida vitoriosa. Você vai ver Deus fazer algo sobrenatural na sua vida. E é isso que Deus quer fazer na nossa vida. Ele quer que a nossa vida seja para a honra e a glória do nome dEle. É isso que Ele quer fazer. E nós temos, às vezes, perdido a chance, a oportunidade de viver as maravilhas de Deus, porque não gastamos tempo.
Temos preguiça, preguiça de conhecer a palavra, preguiça de falar com Ele, preguiça de gastar tempo, de adorar. E é através da adoração que as coisas vão fluindo na nossa vida. Quando você começa a adorar esse Deus. Faz uma experiência. Entra lá dentro do seu quarto, em algum lugar, em algum cantinho, coloca lá uma adoração linda, começa a adorar o Senhor de coração, começa a falar com Ele, você vai ver o que acontece nesse momento. É lindo demais, é bom demais. Você sai dali renovado, você sai dali com uma força totalmente diferente. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. Claro que Paulo, ele não estava ali, orientando a usar essa liberdade para darem ocasião à carne, mas para permanecerem servindo aos outros em amor, visto que a lei se resumia nisso. E eles estavam totalmente fora. A Bíblia diz amar ao próximo como a ti mesmo. E faltava neles amor. Era um tempo que os Gálatas, muito diferente do que o apóstolo instruía, viviam como mordendo e devorando uns aos outros em confusão e contendas. Talvez muitos de nós ainda estejamos vivendo como os Gálatas. Tudo é motivo para ira, para raiva, para discórdia, para agir com falta de educação, para com os colegas, para com a família, para com o marido, para com a esposa, para com os filhos, no trabalho, na sua casa, na igreja. Eu queria que você parasse e pensasse um pouquinho. Eu tenho sido educado com as pessoas? Eu tenho sido uma pessoa que realmente as pessoas olham para mim e vê que existe em mim algo diferente? Ou não? Eu sou uma pessoa grosseira, eu sou uma pessoa que respondo de qualquer maneira. E assim era o que estava acontecendo ali com eles. E é a partir daí, então, que entendemos melhor o fruto do Espírito, que eu vou colocar agora. O Espírito, ele quer desenvolver em nós. O apóstolo cita 9 virtudes e as identifica como fruto do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele está em você, ele habita em você, ele quer fluir dentro de você, ele quer trazer bênçãos para a sua vida. E você, nessa noite, vai analisar em você o que está faltando. Para entendermos melhor este ensinamento, imagine, eu até falei que eu busquei ali uma flor, mas não encontrei uma assim que desse para fazer. Imagine uma flor, com 9 pétalas. Todas as pétalas, elas pertencem a uma mesma flor. E é exatamente assim que nós devemos ver o fruto do Espírito. É um fruto, é uma flor com 9 pétalas que pertence àquela flor. Assim é o fruto do Espírito. São 9 virtudes que tem e que a Bíblia coloca. E essa obra linda, ele quer realizar na sua vida, na minha vida. Quando Paulo fala da obra da carne, algo produzido por nós, ele usa no plural. As obras da carne, as obras da carne. Mas no Espírito é o fruto do Espírito. Mas quando se refere a esse fruto do Espírito, que nós vamos estar vendo agora, essa manifestação ela é linda. Vamos entender então como é que isso funciona. Se pensarmos nos dons do Espírito, veremos que estes são concedidos ao cristão pelo Espírito Santo, como ele quer, quando ele quer e como lhe apraz. O dom é dado pelo Espírito. E esse dom, ele está lá em 1 Coríntios, eu não vou ler o texto, mas só para vocês quiserem anotar, está em 1 Coríntios 12, de 4 a 11. E os dons são, não é o fruto, é os dons. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, o dom da fé, dons de curar, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas, interpretação das línguas. Esses são os dons que o Espírito dá a quem Ele quer e como Ele quer. Já o fruto do Espírito é gerado em nós de maneira progressiva, porém invisivelmente. Isso quer dizer que todos são desenvolvidos de uma única vez. O Espírito está ali para desenvolver. Se você é um cristão, é nascido de novo,
que é nascer de novo? Não é entrar no ventre da mãe para nascer de novo, mas é nascer da água e do Espírito. Isso é um nascer, é uma mente renovada, uma mente dirigida pelo Espírito Santo de Deus. É isso que Ele quer. E nós vamos ler, então, lá em Gálatas 5, de 18 a 25, que diz assim, acho que está ali, né? Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne, olha bem, da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Olha, a palavra é bem clara. Os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, ele é bem claro, a Bíblia é bem clara aqui quando ela fala aqueles que não herdarão e aqueles que herdarão. Então, o que, na verdade, e o 24 diz assim, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Ou seja, se você é realmente um servo do Senhor Jesus, uma pessoa que é salva de verdade, as obras da carne não fazem mais parte da sua vida. Ou não deveriam fazer parte mais da sua vida. A lista está ali. Então, se uma daquelas ali você faz, está na hora de parar e repensar. Ir lá diante de Deus, pedir perdão, dizer, Senhor, eu quero recomeçar. Eu quero fazer algo. Porque o Espírito Santo quer limpar a sua vida, quer trabalhar na sua vida, quer fazer algo novo na sua vida. Mas Ele quer colocar em você o fruto do Espírito. E aí nós vamos agora, então, analisar essas virtudes. Nosso objetivo é nos fazer refletir se de fato pertencemos ali e temos andado dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. A primeira delas é o amor, a base para todas as outras virtudes. E aquele sem o qual não somos capazes de pôr em prática as demais virtudes. Ou seja, se você não ama, não tem como as outras virtudes fazerem parte de você. Então, o que precisa acontecer? Senhor, coloca no meu coração amor. Eu quero amar as pessoas. Eu quero primeiro te amar. Eu quero amar a mim mesmo e eu quero amar as pessoas. Eu quero que o Senhor faça isso na minha vida. E isso é fundamental, porque não tem como ter o restante se você não tiver esse primeiro aí agindo na sua vida, atuando em você. Então, essa é a oração que você precisa fazer diante de Deus. Coloca amor no meu coração, por mim, pela minha família, pelo Senhor, pelas pessoas. Você precisa pedir isso a Deus. Para o fruto, então, poder fluir na sua vida. E assim você vai permitir, né, que o Senhor Jesus possa realmente trabalhar. E você vai ser, na verdade, Deus vai poder te usar aonde você for, por onde você passar. Ele vai poder fazer de você uma grande bênção ali na vida das pessoas. Porque Ele disse assim, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O Senhor quer que você tenha uma vida e uma vida em abundância. Ele não quer que você viva uma vida miserável, uma vida difícil, uma vida que você não vê nada de bom acontecendo. Ele quer que você tenha experiências com Ele. Ele quer trabalhar na sua vida, Ele quer fazer algo sobrenatural na sua vida.
E isso são promessas dele. Então é necessário você ter compromisso com o Senhor. Para você conseguir viver isso, você tem que ter compromisso com esse Deus. Você tem que ter constância na sua vida. Existem pessoas que elas começam animadas. Agora essa semana eu vou ter uma semana de oração, vou ler a Bíblia, eu vou fazer e vou acontecer. Primeiro dia faz, segundo dia faz, terceiro dia já desanima. Não existe constância. E para que você viva uma vida com Deus de verdade, tem que ter constância. Independente se eu não estou bem, se como eu estou, eu vou estar na presença do meu Deus. Eu vou fazer acontecer. Eu quero fazer acontecer. Então precisa ter constância. Deus é recompensador daqueles que o amam. Se você não se ama, como vai desenvolver esse fruto do amor? Então você precisa se amar, precisa se valorizar, porque Deus te valoriza. Você é importante para Deus, mas você precisa se valorizar também, porque Ele já faz isso por você. Você não pode condicionar a sua autoestima ao que os outros pensam. Você não tem que depender da aprovação dos outros para se sentir bem. Tem pessoas que não conseguem se sentir bem se ela não se sentir aprovada pelas pessoas. Queridos, nem Jesus foi. Como que você vai ser aprovado 100% por todo mundo? Existem pessoas que vão gostar de você, existem pessoas que não vão gostar de você, existem pessoas que vão ter inveja de você, existem pessoas que vão falar mal de você, existem pessoas que vão desejar mal para você e existem pessoas que vão desejar o bem. Você vai ter que conviver com isso. Existem pessoas que têm medo do que as pessoas vão pensar. Se você sabe quem você é em Cristo, se você sabe que você é um servo do Senhor Jesus, que você tem potencial, que você é uma pessoa amada por Deus, você não precisa se preocupar com essa aprovação que você às vezes deixa de viver numa ansiedade, com medo de ser reprovado, com medo de que as pessoas não te admirem. Sua autoestima precisa ser preservada, blindada. Você não vai ser aprovado, então, por todos. Boa parte não vão aprovar você. Você não é o que os outros falam de você. Você não é o que querem de você. Você é o que a palavra de Deus diz de você. Mais do que vencedor em Cristo Jesus. Isso é o que você é. Mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então, recebe isso. Declara isso na sua vida. Eu não preciso ser aprovado. Eu preciso ser aprovado pelo meu Deus. Por Ele sim. E você é mais do que vencedor por Cristo Jesus. Saiba disso. Você independe da aprovação dos outros para ser feliz, ser realizado, ser pleno. Pare de depender da aprovação dos outros. Pare de depender dessa aprovação. Porque a sua vida não anda se você viver assim. Comece a dizer, de hoje em diante, eu declaro na minha vida que eu não quero mais viver sendo dependente de pessoas. Eu quero depender do meu Deus, eu quero depender do meu Jesus. E é Ele que vai dizer para onde eu tenho que ir, o que eu tenho que fazer e como eu tenho que fazer. E isso é muito importante. Desenvolva o amor, escolhe amar, viver em amor. O segundo fruto aí é a alegria. Mas não uma alegria superficial, que se baseia na ausência de sofrimento, aflições ou dificuldades. Se trata de uma alegria inefável, gloriosa e permanente, que não se vai com a tristeza. Mesmo quando você está vivendo um momento de dificuldade, essa alegria não se vai, porque é uma alegria do Espírito. Ela está dentro de você. Por isso diz, Senhor, eu quero fruto em mim. Eu quero amor, eu quero alegria. E aí, o outro fruto é a paz. Olha bem, a paz que, assim como a alegria, é permanente. E é só experimentada por quem é justificado pela fé. Você tem que andar pela fé. Você tem que crer que mesmo que você não esteja vendo nada, vai acontecer, porque Deus vai fazer, porque você está colocando, porque você está confiando nele, e na hora certa vai acontecer. Isso é andar pela fé.
A paz que Deus nos dá é diferente da que o mundo oferece. É baseada na certeza inabalável de que Deus cumprirá todas as suas promessas. A paz é a certeza de que Deus está trabalhando por nós. Jesus, ele diz lá em João 14, 27, ele diz assim: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Nós falamos agora mesmo, né? A irmã ali leu um texto justamente para não ter medo. É o que a palavra diz, são tantos os textos da Bíblia que fala sobre não ter medo. Não tenha medo, não tenha medo, confie no Senhor. Na hora que você sentou nesse banco, você não pensou se esse banco ia quebrar. Você confiou que ele ia ficar bonitinho aí, você ia ficar até o final sentado. Por quê? Você confiou. E é isso que o Senhor quer, que a gente confie nele, que a gente realmente deposite e não tenha medo. Não há necessidade de ter medo. Ele trabalha por você, ele trabalha por mim. E ele é tremendo. Eu estava me lembrando ali, teve um dia que nós estávamos indo, a família inteira, no carro do meu genro, um carro grande, e nós estávamos indo para Miami. E estava chovendo muito. E tem uma estrada que é chamada 95, e ela é uma estrada muito movimentada. E nós estávamos indo, e de repente, estava numa velocidade, de repente, quando ele olhou, tinha uma batida que estava na nossa... Não tinha como jogar para o lado, porque estava cheio de carro. Não tinha como jogar para o outro, que era o paredão. E estava na nossa frente a batida. E ele começou a frear, e o meu marido falou, vai bater. E eu comecei, Jesus, 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 Jesus. E o carro foi 1 milímetro, parou o carro ali. Eu falei, que livramento nós tivemos. Todo mundo, só faltava o coração sair por todas as partes. Mas esse nome é poder, esse nome é tremendo. Esse nome é maravilhoso, é o nome de Jesus. Clame a Ele, porque Ele opera maravilhas. E a gente saiu dali, daquele dia, com a perna bamba, chegamos lá, parou todo mundo. Senhor, muito obrigado por esse livramento. Jesus, muito obrigado por esse livramento. Porque era assim, milímetros. Já era uma batida. E já seria mais uma batida. Mas Deus nos deu livramento naquele momento. E a única coisa que veio na minha mente foi Jesus, 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 Jesus. Parou naquele milímetro. Ali. Esse é o nosso Deus. O medo paralisa a sua vida. Não deixa você realizar seus sonhos. Sonhos. Como é importante ter sonhos. É imprescindível ter sonhos. Mas sonhos sem objetivos são apenas sonhos que alimentam a decepção. Guarde isso. Sonhos sem objetivo são apenas sonhos que vão alimentar a sua decepção, porque não vai ser realizado. Você tem que ter um objetivo, você tem que bater nas portas, você tem que ir atrás. Não adianta você ter um sonho e falar, meu sonho é ter uma casa própria. Ok, seu sonho é ter uma casa própria. O que você vai fazer para você ter essa casa própria? Eu vou orar. Ótimo, vai orar. Mas você tem que ter ação. Eu tenho que ter ação. Eu tenho que começar a juntar um dinheiro. Eu tenho que começar a fazer um crédito bom para me pegar um empréstimo. Alguma coisa eu tenho que começar a fazer para eu poder chegar onde eu quero. Todos nós podemos chegar onde quer, desde que você realmente tenha o seu sonho, coloque ele nas mãos de Deus, mas faz acontecer. Sonhe em ter, então, construir coisas, ter o meu próprio negócio, enfim. Pode ser inúmeros sonhos. Sonho que meu filho um dia volte para o Senhor. Sonho que, enfim, o que você pode fazer para isso acontecer? Você tem que ter ação. Não pode só ficar parado e olhando, porque senão ele vai virar decepção. Se você não se empenhar e não buscar, não vai ser realizado. E a paz que Jesus nos dá vai te encorajar a buscar dele, a fazer na força dele, a entrar na força dele, a correr atrás na força dele. Queridos, na força de Jesus é tremendo. Tudo você pode na força dele. Ele faz maravilhas na força dele. Às vezes você quer fazer na sua força e aí as coisas não andam. Você diz, Senhor, eu vou lá,
mas eu vou na tua força. Eu vou fazer aquela entrevista, mas eu vou na tua força. Eu vou começar aquele curso, mas eu vou na tua força. O Senhor vai comigo. Eu peço a Deus até a vaga do carro onde eu vou parar. Nós chegamos no Rio, fui no Rio agora no shopping, lotado, lotado, lotado. Aí eu falei, Senhor, arruma uma vaguinha para parar o carro. Aí nós paramos na porta do negócio. Chegamos lá, tinha saído um carro e nós paramos. Queridos, é mínimas coisas. As pessoas falam assim, não vou incomodar Deus. Não, Deus quer ser incomodado. Deus quer ser incomodado. Ele quer que você coloque nas mínimas coisas diante dele. E ele está ali, a Bíblia diz que ele trabalha para aqueles que esperam nele. Olha que lindo. Você tem um Deus que trabalha para você, mas você não usa porque você não sabe. Então você perde a bênção de viver isso. O outro é a longanimidade. Outra virtude também conhecida como paciência, que é uma característica do cristão que foi regenerado. Nos remete também a ânimo longo, ou seja, é a capacidade concedida pelo Espírito Santo de o cristão permanecer confiante em Deus sem cair em desespero. Mantenha uma constância, igual eu falei. Essa virtude se opõe à ira. Uma das obras da carne, ela se opõe à longanimidade. Você tem um longo ânimo, ou seja, não vai sair discutindo e brigando com tudo e com todos sem necessidade. Então, às vezes você diz, mas o meu temperamento é muito forte, eu sou muito nervoso. Quando eu vejo, eu já falei. Quando eu vejo, eu já gritei. Começa a conversar com você. Começa a dizer, para que eu estou gritando aqui nesse lugar? Para que eu estou brigando por isso? Para quê? Para quê? Não é por quê, não. É para quê que eu estou fazendo isso? Então, você vai começar a ver que é desnecessário. Mas você também pode pedir, Espírito Santo de Deus, coloca longanimidade na minha vida. Coloca benignidade, é a outra virtude, que está relacionada com o caráter do cristão. Ela se mostra no momento em que a intenção é pura, sem interesse, onde o pensamento está alinhado com o coração. Nem sempre boa ação é coberta de boas intenções. Com que intenção eu estou realizando isso? Deus julga, queridos, não é a ação. Deus julga a intenção. Com que intenção eu estou fazendo isso? É assim que Deus vê. Porque Ele olha lá dentro de nós. Eu posso enganar todo mundo, mas eu não tenho como enganar Deus. Porque Ele sabe todas as coisas. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Deus julga, então, as intenções do coração. Enquanto nós olhamos o quê? A aparência. Eu lembro sempre daquele texto, né, de Davi, de Samuel vai até a casa de Davi, e ele então, né, como todos nós humanos, pensa assim, vamos lá ver quem que Deus vai dizer dos filhos lá que vai ser o rei. E ele chega lá e vê aqueles homens bonitos, né, bem malhado e tal, falou, deve ser esse? Não, não é esse. Deve ser o outro, também não era. Deve ser o outro. Não tem mais nenhum para te apresentar, Samuel. Já apresentei todos. Ah, tem umzinho que está lá, pastorzinho de ovelhas, franzinozinho, que nem ninguém dá nada por ele. Está lá, é aquele que está lá. Samuel diz, traz ele. E aí vem, né, Davizinho e tal, quando chega. Deus fala assim, é esse. Até Samuel levou susto. Pensava que era um daqueles. Então, queridos, Deus ele faz coisas lindas. Ele pega aquele que parece que não é nada e Deus transforma, levanta, faz, Ele confunde. Esse é o nosso Deus, Ele é maravilhoso. Então, queridos, o outro aí, então, a bondade. Quanto à benignidade, né, diz o caráter, e a intencionalidade do cristão, a bondade, por sua vez, é a parte prática. Trata-se da generosidade, presente no coração e expressa nas ações daqueles que são guiados pelo Espírito Santo. Bondade vai além da caridade. Ela nos leva a padrão de excelência moral e espiritual, que nos conduz a rejeitar tudo aquilo que é mau e perverso. Quando você tem a bondade no coração, você não age com maldade. Você não é uma pessoa perversa. Você entende o valor moral e espiritual.
Isso é quando tem bondade no seu coração. E esse é o fruto do Espírito, bondade. O outro fruto é fidelidade. O conceito dela está atrelado ao conceito de lealdade. Somente ela nos capacita a sermos leais aos nossos relacionamentos, escolhas e principalmente a Deus e a sua palavra. Ser fiel a Deus, Deus é fiel a nós. Por isso, usar o que você tem para a glória de Deus, para o plano de Deus. Pare de chorar, reclamar pelo que você não tem, mas seja grato. Deus quer que você seja fiel a Ele. Deus quer que você agradeça a Ele por tudo que Ele faz por você. Ele quer que você tenha esse coração grato. E a fidelidade, quando você é uma pessoa fiel, você não trai. Pode chegar a mulher mais linda na tua frente, pode chegar o homem mais lindo na tua frente, mas você não trai. Porque a fidelidade está dentro de você e é o fruto do Espírito. E hoje em dia, esse fruto está faltando em muita gente. Muita gente trai com muita facilidade, não só no sentido de relacionamento, mas no sentido de amizade, de trabalho, de tudo. É o que tem acontecido. Mas esse também é um fruto que você pode pedir a Deus. Talvez você venha de famílias que eram famílias que você via muita traição, então a tendência de olhar para isso com uma normalidade é muito fácil, mas na verdade não é o que Deus quer. E ser fiel é tremendo quando a fidelidade está ali arraigada dentro de você. Aí você vai dizer, mas é fácil? Na força do Senhor é, na sua não, mas na dele é. Não é na sua que eu estou falando. Eu estou falando de você buscar do Espírito Santo de Deus, para que isso possa se tornar tranquilo de ser realizado. A outra virtude, que já acabando, é a mansidão. Essa é a oitava. O oposto da agressividade, da raiva e da violência. Com ela evitamos algumas obras da carne, como peleja, dissensões. Precisamos nos lembrar que nosso mestre, Jesus, ele é manso e humilde de coração. Então, queridos, mansidão. A mansidão é ao contrário da agressividade, da raiva, das brigas, das confusões. A mansidão é linda. Então, a gente precisa também pedir ao Senhor, Senhor, coloca em mim essa mansidão. Eu quero ser uma pessoa mansa. Eu quero pensar bastante antes de reagir. Eu quero analisar bastante antes de reagir. Queridos, não estou dizendo que é fácil, mas eu estou dizendo que é possível. Quando nós colocamos na força do Senhor. Então, vai chegar dia que você é explosivo, vai lá, a pessoa te fez alguma coisa, já... Aí você fala, lembra, opa, eu estou pedindo mansidão, deixa eu voltar, manso, calmo. Não posso explodir, calminha. Aí você fala com você mesmo. Fica calma, tranquila. Você está trabalhando isso com você. Então, vai que Deus está fazendo a obra em você. E o último aí é o domínio próprio. A capacidade de ser comedido, moderado e contido. Quando conseguimos dizer não às nossas vontades, as submetendo a Cristo. Quando o Espírito Santo vê essa virtude no cristão, ele deixa de ser colérico, explosivo, impulsivo. Você já viu quantas pessoas são coléricas, são explosivas, agem no impulso e depois falam, para que eu fiz isso? Não devia ter feito. Porque vai no impulso, não para pensar. E aí já fez. E aí, agora eu vou ter que recolher lá, vou ter que pedir desculpa, eu vou ter que arrumar, vou ter que apagar, eu vou ter que... Por quê? Porque agiu no impulso. Então, o domínio próprio é uma virtude linda que você tem que dizer, coloca a listinha lá e diz, Espírito Santo, coloca em mim. Eu quero o teu domínio próprio, eu quero. E aí, aprenda, então, e você vai precisar aprender a ouvir a voz de Deus. Uma pessoa que ouve a Deus não é dirigida pela sua própria mente enganosa, mas é dirigida pela força maior que é o nosso Deus. Ele vê coisas que não vemos. Ele tem o poder que nós não temos. Quando você se coloca como ouvinte de Deus, e Ele vê que você segue a direção que Ele está te dando, Ele vai ter prazer em satisfazer os desejos do seu coração. Porque o que Deus quer é que a gente
aprenda a ouvir a voz dele. Você vai me dizer, mas como? Começa a buscar, começa a orar, começa a pedir para ele falar na palavra com você, começa a pedir. Eu me lembro uma experiência muito linda que eu tive, né? Tive muitos, mas lembrei dessa aqui agora. Certa vez eu estava ajoelhada, ou tinha feito jejum por uma causa, que a nossa filha precisava comprar um carro para ir para a universidade, porque na Flórida não tem ônibus, não tem metrô, você tem que andar de carro, as coisas estão muito longe. Então, não tem outra opção, tem que ter um carro. E era a época dela comprar esse carro. Ela já tinha juntado dinheiro, estava lá já, e alguém falou, vocês vão em tal lugar que tem lá um carro usado, capaz dela conseguir comprar. E nós, então, eu passei aquela manhã inteira em jejum, orando, dizendo, Senhor, mostra onde está esse carro, traz um carro bom para ela, um carro que ela não vai ter dificuldade, um carro que ela vai poder chegar na universidade. E passei aquela manhã em jejum e oração. E aí, nós estávamos também para comprar a nossa casa lá nos Estados Unidos. E também já estávamos orando há um bom tempo por isso. E aí, eu estava lá de joelho, orando, e Deus falou assim, eu ouvi claramente o Espírito Santo dizer assim, o carro é novo e a casa é aquela. Foi desse jeitinho que eu estou contando para vocês. O carro é novo e a casa é aquela. Eu pensei, acho que eu estou ficando louca. Pensei comigo. Não é possível, será que eu ouvi isso? Nem vou falar com eles, porque eles vão dizer que eu estou doida. Aí o Marcos bateu na porta, falei, vamos, para a gente procurar o carro para Valesca. Falei, vamos. Saímos e tal. Aí nós íamos para um lugar de carro usado. Quando ele chegou na esquina de uma rua que tem lá, que é a 441, ele falou assim, Valesca, abriu uma agência nova de carro ali. A gente podia dar uma passadinha lá só para dar uma olhada. Aí a Valesca falou, pai, não tenho dinheiro. Mas vamos passar lá. Fiquei calada. Já era para o novo, agora está indo para uma agência. Deus falou, o carro é novo, a casa é aquela. Aí eu pensei, se o carro realmente for novo, era uma casa que a gente tinha ido ver. E o cara que estava vendendo a casa, o corretor, falou para nós assim, não se empolga com essa casa, que a mulher faz assim, põe e tira, põe e tira. Quando alguém se empolga, ela tira a casa do mercado. Então, não se empolga com essa casa, foi assim mesmo que ele disse. Mas a gente ia gostar demais da casa. E ele, né, jogou aquele balde de água gelada naquela época. Isso já tem anos, lembrei dessa história. E aí, fomos para esse lugar. Quando chegamos lá, eu fiquei dentro do carro, Marcos saiu com a Valesca, foi lá para dentro, eu falei, eu nem vou ficar quieta aqui orando. Fiquei sentada orando dentro do carro e os dois foram para lá. Passou uma meia hora, vem a Valesca com a chave. Mãe, o carro é novo, mãe. Mãe, consegui comprar com esse dinheiro um carro novo. Eu falei, opa, então a casa é aquela. Então a casa é aquela. Aí ligamos para o corretor, cheguei lá, liguei para o corretor, ele era americano, falei com ele, olha, Deus me falou que a nossa casa é aquela. Ele deu uma gargalhada. Louca, mais ou menos isso que ele quis dizer. Eu falei, mas Deus falou, você vai lá e faz uma proposta, o tempo que ela precisar a gente espera. Aí ele foi lá, passou e tal. Quando nós chegamos em casa, do trabalho, tinha um recado na máquina, né? Antigamente deixava o recado lá na máquina, não era igual hoje, né? Que a gente fala. Aí estava lá aquele recado, me ligue urgente. Aí nós ligamos para ele, ele falou, olha, eu sou afastado da igreja. Estou voltando da igreja porque estou impressionado com a fé de vocês. A mulher disse que a casa é de vocês. Então, queridos, olha, esse é o nosso Deus. Tudo com o quê? Jejum, oração, na presença de Deus. Você quer ver coisas acontecerem, sobrenatural? Busca o Senhor. É só isso que precisa. Coloca nas mãos dele. E lá vem, então, a Valesca. Ficou com aquele carro anos e anos, indo para a universidade, voltando, e Deus fez essa obra. Tinha uma promoção, que o dinheiro que ela tinha dado. Ali. Eles tinham aberto naquele dia aquela concessionária. Então, queridos, ouvir a voz de Deus vai fazer você viver novos limites. Sua vida será totalmente diferente. Você tem o prazer de servir a Deus. Coisas que você nem imaginaria que pudesse acontecer, acontece. Por fim, vale lembrar que Jesus afirmou que uma árvore se conhece pelo fruto que ela oferece.
Portanto, um filho de Deus, alguém nascido de novo, não é reconhecido por seus dons ou talento, mas pela evidência externa do fruto do Espírito gerado em seu interior. É Ele que gera. Concluindo, quais as virtudes que hoje você ainda reconhece que precisa ser desenvolvida na sua vida? Elas são amor, alegria, paz, paciência, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Guarda esse texto, grifa, faz essa listinha, coloca pregado em algum lugar e começa a orar por isso. Começa a dizer: Deus, eu quero isso na minha vida. Eu quero viver isto. Mesmo que o seu temperamento seja colérico, sanguíneo, que são os temperamentos mais quentes, vamos dizer assim, Deus vai fazer acontecer. Deus vai fazer algo sobrenatural na sua vida. Então, queridos, não deixe, que o diabo venha tirar de você as suas bênçãos. Mas clama, coloca. Nós temos tantas armas que você pode usar. Você tem a armadura de Deus que você pode vestir. Eu duvido que tem muita gente que nem sabe disso direito, nem veste. Pois lá em casa, todos os dias de manhã, nós vestimos a armadura. E isso é muito importante. Então, são detalhes que você precisa aprender para você ver Deus agir na sua vida. Você não passa uma vida inteira na igreja, uma vida inteira ouvindo falar, mas não vive nada. Não vê nada acontecer na sua vida. Mas não é porque Deus não pode, é porque você não busca como deveria. Então, eu queria deixar essa mensagem para você sair daqui com novos propósitos, pensando de forma diferente, querendo fazer de forma diferente, querendo viver o melhor de Deus, porque é isso que Deus quer fazer na sua vida. Amém? Então...